Olá pessoal, então aqui aquela atividade de localização de coordenadas no plano cartesiano. Tá? Então eu já deixei alguns pontos, né, selecionados aqui, já localizados, certo? Então como é que a gente localiza? É bem simples. As coordenadas, né, aqui a gente tem uma lista de coordenadas, elas sempre são apresentadas nesse formato aqui, ó, x, y, tá? O primeiro número da coordenada corresponde ao valor do x, que está aqui no eixo x, certo? O segundo número da coordenada corresponde a um valor de y, que está aqui, ó, no eixo y, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a coordenada A, ela tem o valor de x 3 e para y 1, certo? Então eu vou localizar um ponto aqui no plano cartesiano, ó, que ele está alinhado com o 3 aqui no x, né? A gente até pode usar uma régua se quiser, né? Para fazer retinho, ó. Ele está alinhado com o 3 aqui no x, tá vendo? E ele está alinhado com o número 1 lá no y, tá vendo? Está alinhado com o número 1 ali no y. Tá? Então, o ponto A, né, localizado no plano cartesiano, ele vai estar nesse local aqui, ó, né? X igual a 3, né? E y igual a 1, certo? Alinhado com com essas duas medidas, né? No eixo x e no eixo y. Tá? A mesma coisa acontece com o ponto B, ó. 6 para x, 4 para y. Então, eu vou lá no x, né? Pego o número 6, ó. Ele está ali. Então, o ponto está localizado aqui, ó. Reto com o 6, né? Alinhado com o 6 no eixo x. Tá? E esse ponto ele também está alinhado com o 4 lá no eixo y. Ok? E assim a gente vai fazendo, né? Com todos os pontos. Então, nessa atividade aqui, né? Tá faltando 3 pontos aqui, ó. Então, o ponto F, né? Ele tem o 6 para x e 10 para y. Então, eu vou lá no x, no 6, né? Aqui, ó. Então, vai ser um ponto que está alinhado aqui com o 6 no x e lá em cima no 10 do y, ó. Vai dar um ponto aqui assim, então. 6 para x e 10 para y. É o ponto F. Certo? Agora, o ponto G, 12 para x e 10 para y. Então, aqui no final, 12 para x e 10 para y. Lá em cima, né? Está alinhado, ó, alinhado com o 12 e está alinhado com o 10 lá no y. Tá vendo? Fica reto, ok? E o ponto H, 10 para x e 1 para y, né? Então, esse aqui é aqui embaixo, ó. Tá facinho aqui, ó. Tá, então, essa questão aqui, né? Era aquela questão que ia formar três quadrados, né? Ó, como é que vai formar 3 quadrados? O primeiro quadrado, ele se forma aqui, ó. Tá? Ligando os pontos, né? A e E, certo? Depois liga E com o ponto C com o ponto H, que eu esqueci de marcar aqui. Esse é o ponto H, e aqui é o ponto G. Certo? Tá? Então, aqui forma um quadrado, ó, né? E o segundo quadrado vai se formar aqui, ó, com os outros 4 pontos. Tá? Ligando o ponto F com o ponto B com o ponto D, ponto G e ponto D, e por fim, ponto F e ponto G. Ok? Tá? Então, formou 2 quadrados com os pontos que estavam aqui escritos, né? E o terceiro quadrado, né, ele se forma aqui, ó, onde os 2 quadrados se encontram, né?
a intersecção aqui dos dois quadrados. Então, o terceiro quadrado, na verdade, ele se forma aqui, ó. Não é um quadrado que a gente vai desenhar ligando ponto, né? Ligando pontos, como esses dois aqui. É um quadrado que vai se formar pela intersecção. Ok? Vamos ver aquela outra questão, então. Então, essa aqui é a outra questão, aquela de dar as coordenadas dos pontos, né? Então, aqui eu coloquei só alguns pontos aqui, né? Lá na atividade tinham mais pontos, mas coloquei só alguns aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, por exemplo, o ponto A, né? Qual é a coordenada do ponto A? Olha só, com quem é que o A está alinhado aqui, ó? No X, ó, ele está alinhado com o número 3 aqui, ó. Né? A gente pode sempre estar usando uma régua, se quiser, né? Às vezes não dá para visualizar muito bem assim, então coloca uma régua, né? Ele está alinhado com o ponto 3. Lembrando que quando a gente usa a régua, né? Olha só, eu vou ver que aquele ponto está alinhado com o 3, né? E a régua vai ficar reta aqui, ó, com o eixo Y, né? Lembrando que o Y é aqui na vertical, né? E o X é aqui na horizontal, ok? Então, o Y na vertical, X na horizontal. Tá? Então, o ponto está alinhado no eixo X, no número 3. Tá? Então, a gente percebe que a régua, ó, ela vai ficar retinha, né? Ela vai ficar paralela. Lembra das paralelas? A gente viu lá no comecinho de geometria. Né? Então, ela fica paralela com o eixo Y, ó. Então, o valor do x nesse ponto aqui, ele é 3. Então, eu posso escrever, né, que o ponto A, ele tem 3 para x. Então, o valor do x sempre é o primeiro aqui, ó, dentro do parênteses, separado com vírgula. Tá? Agora, eu vou ver o y. Olha lá, também está alinhado com o 3 no y, certo? Tem uma sombra aqui, assim, ó. Né? Ele está alinhado com o 3 no y. E a gente percebe, né, que aqui se a gente colocar a régua, que também, ó, a régua fica paralela com o eixo x, tá vendo? Ela fica retinha, ó. Tá? Então, para y, o ponto A também é 3. Tá? Então, as coordenadas do ponto A, 3 e 3. 3 para x e 3 para y, que é essa localização aqui, ó. Ok? A mesma coisa acontece com o ponto B, ó. Qual a localização do ponto B? Ó? Qual é o valor do x? Ó? A gente consegue ver a linha aqui, né? A linha está no 5, ó. Né? Normalmente a gente usa o papel quadriculado, né? Mas às vezes a divisão do papel é bem pequenininha, então a gente não consegue ver bem. Por isso a gente usa a régua, mas aqui dá para ver bem, ó. Então o B, o x aqui no ponto B, ó, ele está alinhado com o 5. Então eu vou escrever lá o par ordenado, ó, ou a coordenada, né? 5 para x. E para y, ó, ele está alinhado com o 6. Né? Então é 5 para x e 6 para y. E o C, mesma coisa, né? Ó, 9 para x, sempre o valor do x sempre vem primeiro, tá? Não esqueçam disso. Não pode inverter, tá? E o y vem o segundo. É o segundo número aqui no parênteses, tá? Agora, esses 3 pontos aqui, ó, né? Que é o J, tá? Olha só, qual é o valor do J, né? Do ponto J que está aqui, ó, no X? Ele é o ponto, ele está aqui no 0, ó. Ele está na origem, né? O 0 aqui, onde os dois eixos, né? Onde as duas linhas se encontram, aqui o X e o Y se encontram. É a origem do sistema. Então, o J, né? Ele tem 0 para X. Então, o valor de x aqui, ó, é 0. Né?
E para y, ó, ele está lá no ponto 6, no número 6, né? Então, as coordenadas do j é 0 para x e 6 para y, tá? Então, o ponto F já é ao contrário, ó, né? Ele tem 0 no y, certo? Aqui, ó, o ponto F está aqui, certo? Então, lá no eixo y, ó, ele está alinhado com o 0 aqui, ó, tá? Se ele tivesse mais para cima, seria 1, aqui seria 2, lá seria 3, assim por diante, né? Mas ele está aqui, ó, ele está alinhado com o 0. Então, o y é 0. E o x do ponto F é o 12, certo? Então, o par ordenado aqui, ó, vai ser 12 para x e 0 para y. Tá? Então, tem uma coisinha aqui, ó. Quando o x é igual a 0, aqui no ponto J, ó, né? Quando o x é igual a 0, o ponto está em cima do eixo y. Quando o x é igual a 0, o ponto está em cima do eixo y. Tá? E quando o y é igual a 0, o ponto está em cima do eixo x. Está exatamente em cima da linha aqui do x. Ok? Então, resumindo, né? As coordenadas aqui, ó, os pares ordenados, né? Sempre são formados dessa forma, tá? O primeiro número aqui, ó, ele corresponde ao x, tá? A gente vai olhar com qual número no x que aquele ponto está alinhado, né? E o segundo número, ele corresponde ao y. Tá? Então, localizar os pontos no plano cartesiano nada mais é do que isso, né? Eu vou observar com quais números, né? Com qual medida aqui no eixo x, ó, e no eixo y, né? Quais são as medidas que aquele ponto está alinhado, né? Então, é isso. Tá? E um detalhe que não pode ser esquecido, né? E que é muito importante, pois mais para frente em outros conteúdos vocês vão perceber a importância disso aqui, ó, tá? Sempre o x vem primeiro e depois o y, tá? Par ordenado é representado entre parênteses, separado com vírgula, tá? Sendo o primeiro número corresponde ao x e o segundo número corresponde ao y. Sempre nesse formato, não pode inverter. Tá? Se a gente inverter, a gente vai fazer uma localização errada aqui no plano cartesiano. Ok? Então é isso aí. Espero que tenha ficado claro, né? Corrijam lá as atividades, né? E estudem aí para a atividade online que a gente vai fazer ali. Ok? Tchau, um abraço a todos, né? Até a próxima aula.